Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 21 de junho de 2021, 21 de junho de 2021, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor derrame do seu poder, da sua graça, da sua glória, do seu mover sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus, né? Porque é uma segundona e como uma segunda-feira, tudo começa. A semana, né, a dita semana útil começa novamente e que você viva exatamente o recomeço, porque se é alguém que consegue recomeçar todos os dias, é o próprio Senhor Deus, porque a Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, significando que tudo aquilo que ele pensou, projetou, planejou, planificou sobre a tua vida está a pleno vapor e que você viva um dia, uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Nós estamos sempre lendo a palavra do Senhor e sempre por carreirinha assim, linear, né? Todo dia um pouquinho, de maneira seletiva, sistemática. Estamos no livro de Mateus e agora, livro de Mateus capítulo 24. Livro de Mateus, do 21 até o 28, fala sobre os últimos dias de vida do Senhor Jesus no seu ministério. E esse período é inaugurado em Mateus 21, na entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Depois tem algumas ministrações e tudo, mas os teólogos chamam isso do último sermão. E o último sermão do Senhor Jesus, ele pontua os últimos acontecimentos. Por quê? Porque é exatamente o que diz o livro de Apocalipse, é exatamente o que diz o livro de Daniel, é exatamente o que diz o livro de Ezequiel sobre esse tema. Zacarias, Ezequiel, Daniel, Jeremias, né? Os profetas menores, principalmente Joel, Amós, Malaquias, Abacuque. Por quê? Porque eles falam e destacam o conceito mais precioso que tem na palavra, que é a esperança. E quando Jesus fala sobre os últimos acontecimentos, ele fala exatamente sobre a esperança. E o livro de Apocalipse é escrito por quê? Por causa da esperança. E por que o Evangelho de João, dizem os estudiosos, boa parte deles, que o Evangelho de João é o último... Desculpe. O Evangelho de João... Desculpe, perdão. Eles falam que o Evangelho de João é o último, vamos dizer, a última porção escrita da Bíblia, né? Seria, cronologicamente falando, o livro de número 66. Né? E por que o Evangelho de João é escrito? Depois de todas as cartas paulinas, depois de todas as cartas petrinas, depois de todas as cartas joaninas, depois do próprio Apocalipse, por que o Evangelho de João é escrito? Exatamente por causa da esperança. Então a esperança é, de fato, uma plataforma fundamentada na própria graça do Senhor, nas próprias promessas, na própria palavra do Senhor. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de um tema como escatologia, que é um tema não muito falado, e desculpe alguns, às vezes até é falado no sentido de um estudo, né? E que jogam holofotes por causa desse estudo de escatologia e tal, sendo que a escatologia ela precisa fazer parte da nossa vida, porque é ela que nos dá, né, alimento para nos fortalecermos na esperança. Exatamente isso. Por quê? Porque a escatologia nada mais é do que a preparação
para nós nos encontrarmos com o Senhor. E isso que precisa, exatamente, esse sentimento que precisa nortear o nosso cotidiano. Estamos, por exemplo, em 2021. Estamos numa situação de pandemia. Até onde sabemos, por enquanto, aqui no Brasil, de uma maneira descontrolada, né? E quando a gente fala sobre essa situação de maneira descontrolada, nós devemos confiar em quem, né? E pura e simplesmente confiar aos nossos prefeitos e aos nossos governadores desse Brasil varonil, confiar a nossa vida? Não. Até porque eles não querem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade deles é acusar o governo federal, mas eles próprios, que são as pessoas que estão diretamente ligadas conosco, né, no nosso cotidiano, hospitais, hospital de campanha, equipamentos, instrumentos, profissionais de saúde, não pelos profissionais, em nome de Jesus, mas eles, os gestores públicos, não valorizam esse profissional de saúde e, ao mesmo tempo, né, depreciam, porque fizeram um hospital de campanha, depois, no meio do período, eles simplesmente fecharam os hospitais de campanha e depois precisou do hospital de campanha de novo e ninguém falou nada sobre o hospital de campanha, sendo que a segunda onda foi muito mais intensa do que a primeira onda e não se falou do hospital de campanha. E ninguém toca no assunto. Então, vai confiar em quem? Nos homens? Porque a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Então, o que deve nortear e nos alimentar todos os dias é exatamente a esperança que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Se, num processo escatológico, tribulação, o princípio das dores, o anticristo, a vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens com poder e glória, glória a Deus por isso, né? Mas se não, essa esperança nortear os nossos procedimentos e a nossa maneira de viver no cotidiano, no dia a dia, fazendo com que nós possamos nos alegrar e andar. Por isso que ontem à tarde, eu falei para você que eu vou falar mais uma vez sobre isso, tá? Eu posso estar sendo repetitivo, não tem problema. Porque o que a Bíblia quer e que o Senhor deseja, e portanto é o meu desejo também, é que nós sempre pontuemos o conhecimento da palavra de Deus, não pelo conhecimento em si. O conhecimento ele é importante quando ele abre as portas para um entendimento, uma relação com Deus muito mais próxima, muito mais constante e muito mais permanente. E, portanto, mais profunda. Então, falar de escatologia, ela precisa ser falada dessa maneira. Os púlpitos, ou, como alguns queiram, os altares, ou outros que queiram as plataformas, né? Os palcos das igrejas, falam muito pouco de escatologia. Nós reaprendemos nessa área. Quando eu era criança, adolescente, nós passávamos pelas praças, hoje em dia ainda tem, mas muito menos do que naquela época. Passávamos pelas ruas do centro de São Paulo, sempre tinha um pregador com a Bíblia na mão falando: Jesus voltará, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E claro que as pessoas faziam chacota, zombavam, mas esses grandes, porque para mim são grandes pregadores, né? Hoje em dia a gente transforma isso aí de maneira virtual, que é como eu faço, né? Estou aqui a todo dia, todos os dias, durante todo o ano, todos os meses, de domingo a domingo, de feriado a feriado, eu estou aqui. Mas, voltando, né, de uma maneira muito especial, muito respeitosa, esses pregadores de antigamente, eles falavam muito sobre isso. E a gente entrava nos ônibus,
né? E sempre tinha alguém, de quando em quando, durante o dia, tinha alguém com uma Bíblia na mão pedindo autorização para o motorista, entrando e falando, Jesus voltará, né? E com o passar do tempo, essa maneira de nós vivermos foi diminuindo. E isso é ruim, porque nós estamos sentindo na pele agora o que significa viver de maneira até pública, nacional, o que significa viver sem esperança. E esse momento, é claro, que o diabo se aproveita dessa falta de consistência, essa falta de uma profundidade na nossa relação com Deus, exatamente para poder trabalhar, para poder agir, para poder questionar o quanto Deus é poderoso, grandioso e maravilhoso, e o quanto Ele se importa com seus servos e com seu povo, por exemplo, em momentos críticos como esse. Então, falar de escatologia é falar da palavra do Senhor, é falar de esperança. Se no Antigo Testamento boa parte falava de escatologia, no sentido da primeira vinda de Jesus, mas também no sentido da segunda vinda, como eu já falei para você, a Bíblia fala da segunda vinda, no mínimo, o dobro que fala da primeira vinda. Ou seja, 50% das palavras proféticas, né, é da primeira vinda. 100% das palavras proféticas é da segunda vinda. E se nós, por algum momento, não tivermos claramente a revelação, fique tranquilo. Não é porque a Bíblia não está falando, é que a gente não está entendendo. Mas a Bíblia continua falando que o Senhor virá, Ele voltará. E isso precisa fazer tanto parte da nossa vida, do nosso cotidiano, que quando acontecer qualquer coisa com a nossa vida, seja lá o que for, na área financeira, na área profissional, na área material, seja na nossa área emocional, sentimental, não é? Seja em qual área for qual faceta for da nossa vida, seja qual for. Eu possa sempre ter a flor da minha pele um sentimento, mas Jesus voltará. Como Jó fala, porque eu sei que o meu Redentor vive. No momento mais crítico da vida de Jó, quando todos já estavam fazendo a extrema unção de Jó, Jó fala no seu capítulo 19, né, quando ele rompe com o silêncio, e ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu ainda o verei, a flor da minha pele, com a minha pele sobre os meus ossos. Então havia em Jó uma certeza de uma ressurreição, ainda que não fosse, né, naquele momento, naquela circunstância, havia um sentimento. Porque ele diz lá no capítulo 19, se eu pudesse, com pena de metal, de ferro, gravar numa pedra, porque eu sei que o meu Redentor vive. Claro que ele não estava falando profeticamente, mas deixa eu ver, pelo menos uns, 2.500, 3.000 anos mais tarde, estaria escrito na pedra exatamente o seu sentimento. Ele não está aqui, ele ressurgiu. Ele não está entre os mortos, porque ressuscitou. Não é? Então Jó, ele tinha um sentimento, ele tinha algo que o levantava, ele tinha algo que o fazia prosperar, que não é apenas numa riqueza material, mas é numa riqueza de propósito,
Propósito esse baseado nos propósitos do Senhor sobre a vida dele. Ele perdeu filhos, ele perdeu terras, ele perdeu a saúde, ele estava à beira da morte. A enfermidade havia corroído todo o seu organismo, por dentro e por fora. Fogo selvagem, atrelado à lepra, atrelado a úlceras e cânceres. Mas ele tinha algo dentro do seu coração tão forte que o fez, acima de tudo, declarar que o seu Redentor vivia. E se ele pudesse, ele escreveria com uma pena de ferro sobre a rocha, ou seja, seria gravado para toda a eternidade, né? No sentido poético, ser gravado para toda a eternidade que o Redentor dele vive. Então é esse o nosso papel. O meu papel é esse em relação a você. É trazer todos os dias a certeza de uma esperança. Uma esperança que não está atrelada nem a um governo, nem a, desculpe, até mesmo a vacina. Não estou depreciando a vacina. Pelo contrário, eu creio que todos nós devemos nos utilizar de tudo aquilo que é providência de Deus, porque todos esses cientistas e médicos e técnicos, infectologistas e tantas pessoas pelo mundo estão servindo de cobaias, né? Nós mesmos aqui estamos sendo cobaias de algumas vacinas ainda que estão... Não deu tempo ainda de experimentá-las completamente. Nós estamos sendo cobaias, mas sabemos disso, conscientemente. Mas porque não tem outra alternativa. Então, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando que acima disso está o querer e o efetuar do Senhor. E isso precisa estar por sobre a tua vida tão fortemente, mas tão fortemente, que não importa se está frio, se está calor, se a vacina vai chegar hoje ou amanhã, se o anticristo já está, não está, como é que vai fazer, se eu vou ficar na tribulação, se eu vou embora, partir com Jesus, se eu vou ser resgatado antes ou se eu vou ficar. O que interessa para mim, o que interessa para Deus é o nível, é o termômetro da profundidade da minha relação com Ele. Entendeu? Então que fique bem claro isso, porque quando a gente começa a entrar nesse tema, parece que a nossa curiosidade vai acima, e não pode. Somos curiosos, somos seres humanos, somos, tendenciosos, somos, como diz Jeremias, o nosso coração é corrupto e extremamente enganoso. Então é claro, nós somos seres humanos. Ninguém está falando para não ser. Mas sempre pensando assim. Porque assim a gente leva a nossa vida, assim a gente consegue trabalhar, levantar, seja segunda, seja terça, seja sexta, seja sábado, domingo, o tempo esteja melhor ou pior, com sol ou com frio, não importa. Porque a minha relação com Deus, ela não pode ser alterada por causa de circunstâncias. Mas as circunstâncias apenas vão fortalecer a minha relação com Ele. Então, eu falei que para que nós possamos falar de escatologia, precisamos entender a teologia da escatologia. Em primeiro lugar, santificação. Lembra que eu falei para você? Esperança, estou falando todos os dias. Em segundo lugar, responsabilidade. Dentro da responsabilidade, primeiro, santificação. 1 João 3, versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que amor é esse. Você já é filho de Deus. Diz assim, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, a cada dia que passar, o mundo vai ser mais mundo e os filhos de Deus serão mais filhos de Deus. Haverá um momento que é como a água e o óleo. Não vai ter mais como estabelecer uma amálgama, uma conexão.
não por nossa causa, mas porque o mundo está cada dia mais distante. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, o que tem reservado para mim e para você, na nossa eternidade, é algo que o próprio João, o próprio apóstolo João está falando, ainda não se manifestou. Nem ele sabe quando ele escreveu isso. Nem ele estava de completa capacidade de conhecimento, mas ele sabia. Então, o que o Deus tem para manifestar sobre a nossa vida é muito mais excelente. Não é apenas uma salvação. A Bíblia chama isso de vida abundante. Não é apenas uma salvação. É muito além de uma salvação. É uma vida inteira. Não é apenas não morar no inferno. Mas é morar no céu e numa vida que ainda não temos conhecimento, mas sabemos por fé que o Senhor tem por sobre a nossa vida. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então estaremos numa condição de santidade, de santificação tão grande, que não seremos mais fulminados pela presença dEle. Pelo contrário, seremos como Ele. Puxa, é maravilhoso. Diz assim: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, e assim mesmo, no nosso cotidiano, nós vamos nos purificando, ou seja, nos santificando nele. É uma santificação de processo, é um processo, a cada dia, nos purificando mais e mais. 1 Pedro 4,7 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sermos criteriosos, desculpe, agora não é em relação ao mundo. Mundo é mundo. Não precisa ter discernimento. Mundo é mundo. Agora, o que Pedro está falando para nós sermos criteriosos e sóbrios em relação às coisas de Deus. Daí ele falar que nós devemos pontuar com oração. Por quê? Porque muita coisa vai acontecer. Porque muita gente está falando uma série de coisas, desculpe, e até de besteiras, a respeito das coisas de Deus. 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 24, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam, e eu sempre gosto de falar como Paulo fala, né? A gente sempre fala assim, corpo, alma e espírito, mas a Bíblia chama espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também, desculpe, o fará. 1 Pedro 1,13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Pedro está falando duas vezes, hein? Aliás, as cartas de Pedro são os livros, né? As epístolas de Pedro são os livros que mais contêm a palavra sóbrio, ou seja, equilibrado, ou seja, amadurecido, ou seja, forjado sobre a palavra de Deus, né? Por quê? Porque Pedro era um presbítero. Presbítero no sentido teológico ou hebraico significa um ancião na palavra, no conhecimento e na experiência com Deus, né? Então é um presbítero, ou seja, um bispo. Também você pode traduzir por essa palavra, né? Episcopal. Então, o que Pedro fala sobre sobriedade foi exatamente o mesmo Pedro que negou Jesus. Olha como ele mudou. Que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, como diz a palavra. Veja só o crescimento desse homem de Deus, Pedro. E agora eu vou terminar com essa passagem de 2 Pedro, capítulo 3, estou falando sobre santidade em relação à escatologia. Então, nos preparando para a escatologia, nos preparando para os últimos acontecimentos. Não é apenas um conhecimento, mas nos preparando
para os últimos acontecimentos. Aí você vai falar, mas Jesus vai voltar já? Não sei. Mas eu sei que eu preciso me preparar. Então, é nessa lógica, né? Diz aqui 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor no qual os céus passarão com o estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como as que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, veja só aqui, hein? Veja o termômetro. E como nós fazemos parte desse termômetro. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Jesus compara isso aos dias de Noé. Por quê? Porque Deus não colocou uma data específica. Noé, faça a arca, porque em tal tempo, após você começar a arca, virá o dilúvio. Não. A Bíblia diz que após Noé ter terminado de confeccionar toda a arca, o Senhor derramou o dilúvio. Ou seja, foi uma associação de propósitos. Deus iria derramar o dilúvio, mas Noé tinha que construir a arca. Antes de Noé terminar, e o dilúvio só seria processado pelo Pai depois da arca construída. Ou seja, qual foi o tempo? O término da arca. Veja só o que Pedro está falando e como essa passagem é maravilhosa. Diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Eu gosto tanto desse texto que eu sempre deixo para ler ele, né? Pedro falando de Paulo e Pedro chamando as cartas paulinas de escrituras. Diz aqui: amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. E Pedro é honesto, ele mesmo fala que é difícil de entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o que Pedro está falando, se referindo a Paulo, é que as epístolas de Paulo, principalmente Romanos, Tessalonicenses, né? As cartas aos Tessalonicenses, que é um tratado, né? Escatológico. Você percebe o quê? De que Paulo está pontuando cada situação, mas sempre falando exatamente sobre essa maturidade, ou seja, sobre essa sobriedade que Pedro também pontua muito bem nas suas epístolas. Então, quando a gente fala de escatologia, a gente não fala por pura curiosidade, ou como alguns fazem, olha, haverá nesse final de semana o congresso e tal. É bom que tenha, é maravilhoso que tenha. Mas eu não posso colocar isso como uma coisa especial, alguma coisa assim, que os holofotes. Não, tem que ser parte da minha vida. Tem que ser parte do meu cotidiano. A esperança
que me faz andar em santidade, buscando, né, a saúde da alma, como a palavra a gente acabou de ler, saúde da alma, a saúde do corpo e a saúde do espírito. E isso só pode acontecer quando nós estamos fundamentados na palavra do Senhor, enraizados ou enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Aí, qualquer coisa que estiver na palavra será de bom termo, será maravilhoso e será para edificação. Então, falar de escatologia é falar de santidade, é falar de perseverança, e é falar também de moderação, e é falar também de recompensa. Falei hoje sobre santidade, mas vou continuar falando amanhã, tá bom? Então vamos orar, vamos falar das 70 semanas de Daniel, não tem problema, desde que eu saiba porque eu estou falando, desde que eu saiba qual é o meu sentimento, desde que eu saiba qual é a base teológica e doutrinária sobre as quais eu fundamentarei esses preceitos, que são maravilhosos, são muito especiais, mas ao mesmo tempo são apenas para alimentar a minha esperança naquele que era, é e sempre será o autor e consumador da minha fé. E eu quero ler uma última passagem que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amanda, tudo na bênção. Carol, minha filha, que está lá junto com a Bebel, que estamos lá em Vinhedo. Estou passando um tempo sozinhas. Também a Jucimara, Deus abençoe, Jucimara. Um beijo para você, Deus abençoe aí no teu trabalho, né? Jucimara trabalha acho que é em hotel, né, Jucimara, lá no centro de São Paulo. Deus abençoe você, a tua vida, o teu trabalho. Pastora Mara também, familiares, Bispo Antônio que está aqui, Eva, Carlos, familiares, João, Roseli, Ângela e familiares, também Fábio, Márcia, Luiz Henrique, familiares, e também Elô, Wesley, familiares. Deus abençoe a todos, Sueli Felintro, Kátia, lá de Valinhos, também sua casa, sua família, Sônia lá de Vinhedo, que agora está com a Tati, com o bebê novinho, poucos dias aí, né, que deu à luz a um bebê. Deus abençoe a todos vocês aí, a glória, a presença, o poder e o mover do Senhor sobre cada um. Vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos os teus servos diante do teu altar. E todas essas palavras, cada versículo, cada texto, ó Deus, cada porção da tua palavra, que possa invadir o nosso coração, nos alimentando, nos capacitando para vivermos exatamente tudo que é bom, perfeito e agradável. Derrama-te sobre os teus servos que estão aqui em comunhão, na nossa igreja sem paredes, na nossa comunhão virtual, mas que não deixa de ser uma comunhão, que não deixa de ser uma edificação, a manifestação da tua igreja, da tua congregação. Por isso, derrama-te, visita cada um dos teus servos, move-te, ó Deus, sobre as famílias aqui representadas, nossos idosos, nossos tios, nossos avós, marido, esposas, e também filhos, e também sobrinhos, netos, genros, noras. A glória, a presença, o poder, o mover do Senhor, venha, ó Deus, derramar-te sobre as nossas vidas de uma maneira poderosa, maravilhosa, e nós possamos viver exatamente a flor da nossa pele, a volta do Senhor Jesus, a restauração de todas as coisas, a vida abundante em Cristo, a esperança
da nossa fé, da nossa vida abundante. Por isso, ó Deus, derrama-te. Seja uma semana, uma segunda-feira maravilhosa, ó Deus, impregnadas da vida e da alegria e a força do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa trajetória, em tudo que fizermos. Abençoa-nos nos negócios, no trabalho, naquilo que nós temos como proposta. A Amanda, por exemplo, nos seus negócios, seu trabalho, Jucimara, pastora Mara, bispo Antônio, todos que estão aqui, os estudos, Carol, Bebel, Gigi, todos, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor, Dona Nadir, seu Toninho, Dona Dária, seu João, meus pais, a presença, o mover, meus tios, tias, todos os familiares, tua glória, teu poder, tua vida abundante, a tua reconstrução, a tua restituição, a tua ressurreição. E nós te louvaremos. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, tem misericórdia, tem compaixão, a despeito de tudo isso que padecemos, que vivemos, que a tua glória, a tua graça se derrame, ó Deus, sobre a nossa terra, sarando, purificando, santificando e ao mesmo tempo quebrando as maldições. Sara a nossa terra. Nós nos rendemos, Senhor, como povo teu, no nome do nosso país, pedindo perdão, misericórdia, compaixão. Vem sobre nós, derrama-te com as tuas águas curadoras e libertadoras, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, e que nós vivamos a cada dia como se estivéssemos a caminho dos céus, da vida eterna com o Senhor, ou ainda, como se o Senhor estivesse voltando, e nós estamos aqui, nos preparando para o noivo se encontrar com a noiva. E nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, Deus te abençoe, uma segundona maravilhosa, uma semana especial e inesquecível em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém. Faço da tua oração a minha oração. Amém. Deus abençoe, bispo Antônio. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Um beijo para todos vocês. Beijos. Fiquem na paz. Segunda-feira maravilhosa. Amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã, aqui de volta. Beijos. Tchau, tchau.